Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo dia do primeiro evento de tecnologia da Driven. Meu nome é Pedro, ou Pedrão para os íntimos, né? A gente já se conhece aí desde ontem. Eu sou CTO aqui da Driven e desenvolvedor. E nesse evento, nosso objetivo é você experimentar um pouco dessa carreira de ser desenvolvedor, desenvolvedora web. Para daí, então, você poder decidir se essa grande oportunidade de super salários e de rápido crescimento que o mercado de tecnologia está proporcionando hoje, né, é para você ou não. E aí, ao final do evento, a gente também vai te ajudar a dar próximos passos nesse caminho, caso você se interesse. Beleza? Aliás, ontem mesmo a gente já começou a botar isso em prática, né, a ver um pouco dessa carreira. A gente viu como construir um site saindo do absoluto zero. E vocês fizeram isso usando HTML e CSS para construir a interface do Foodbox, que é o nosso projeto aqui de aplicativo de delivery de comida. A gente usou HTML para trazer o conteúdo da página e CSS para trazer a estilização, né, a aparência da página. E para você que está chegando agora, se você não assistiu aí a aula de ontem, você pode clicar no link para assistir em algum lugar aqui do lado. Provavelmente tem o link para você assistir a primeira aula. Ou então, você pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo, só clicar no botão aqui de entrar no grupo. Nesse grupo a gente lançou o compilado da aula de ontem, com o código que a gente fez, com um resumão do que rolou ontem, com exercícios, com bônus, enfim, tudo que você precisa para poder acompanhar bem a aula de hoje. Aliás, eu não sei se vocês viram ontem, mas nessa mesma página aqui embaixo tem vários vídeos de pessoas que não sabiam programar nada alguns meses atrás, conheceram essa grande oportunidade aí de desenvolvimento web e hoje já são programadores web full stack e estão trabalhando aí nas maiores empresas do Brasil e do mundo. Convido vocês aí ao final do vídeo conhecerem um pouco mais da história deles, beleza? Aliás, todos eles já fizeram um projeto muito parecido com esse aqui do Foodbox que vocês estão fazendo essa semana. Mas beleza, bora partir para o dia de hoje, né? Como eu comentei ontem, um site ele é composto de duas partes, né? A primeira é a interface, aquilo que o usuário vê quando entra no site, e a segunda é o comportamento, aquilo que acontece quando o usuário interage com o site, clica, digita e por aí vai. É quando a gente dá vida ao site. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai dar vida ao site que a gente começou a construir ontem. A gente vai fazer ele funcionar de verdade, né? Vai deixar de ser só uma interface bonita. E, enfim, ele vai ter um comportamento que vai interagir conforme o usuário clica, né, e mexe no site. A gente vai fazer isso usando uma das linguagens de programação mais usadas no mundo hoje, que é o JavaScript. Beleza? Então, chega de lero-lero, bora lá pro nosso código, vamos trocar aqui de tela. Vamos lá, galera. Então, eu tô aqui com a tela do nosso compilado de ontem. Então, para quem não viu, lá no grupo de WhatsApp, a gente liberou esse compilado de tudo que tá rolando aqui ao longo desses dias, tá? Então, primeira parte aqui, né, foi a aula de ontem, a aula 1. E aí, passando aqui pelo compilado rapidinho, né, pra gente relembrar. Ontem, a gente viu lá uma breve introdução ao que é fazer um site, né? Criando meu primeiro site, a gente criou lá o arquivo HTML né, no nosso computador, usando o bloco de notas. A gente viu o que são tags, né? Que é o fundamento aí por trás do HTML. A gente viu o que são atributos, que são configurações que a gente faz nas tags. Por exemplo, uma tag de link tem que ter a configuração de para onde o link leva. A gente viu qual é a estrutura correta de um HTML, né? E vimos lá que dá para usar o Code Sandbox, que é essa ferramentinha aqui, né? Para ele já dar pra gente essa estrutura base e a gente ficar trabalhando aqui com os arquivos na esquerda, com o código no meio e com o site que a gente está trabalhando, né? Vendo aqui na direita. E aí a gente viu, já entrou em CSS, né? A gente viu como que a gente consegue trazer não só conteúdo para essa página, não só esses textos aqui, essas imagens e tal, que a gente traz com HTML, mas a gente viu também como que a gente traz estilos para essa página, como é que a gente deixa isso aqui vermelhinho, como é que a gente deixa com a fonte de tal jeito, com a sombra de tal jeito e por aí vai. Então a gente pegou essa base aí do HTML e do CSS, que é o que fundamenta aí a construção de interfaces dos nossos sites, tá? Para quem não viu, aqui ó, eu coloquei o material da aula de ontem. Então o material da aula de ontem tem o quê? Tem o código final da aula 1, da aula de ontem, o código que a gente finalizou a partir de HTML e CSS, e tem também aqui um zip com as imagens que a gente usou, que são essas imagens aqui, né, super ilustrativas aqui, do frango yin yang, da carne salada e por aí vai. É isso, então tem as imagens, tem o código e tem um aviso aqui,
que é o seguinte, galera, para a gente poupar tempo aqui de hoje e poder focar no que mais importa hoje, que é o JavaScript, ontem eu mesmo já fiz aqui, retoquei os detalhes finais que faltavam no nosso layout de ontem. Ontem a gente fez um layout já bem próximo, né, do original, mas faltava um detalhe ou outro, faltava uma cor que estava errada, uma fonte que estava faltando. Então eu vim aqui e ajeitei, tá? Essa já tá com o layout final aqui. Fui fazendo esses ajustes finos, tá? E já tá lá com o botão de finalizar pedido e tal. Eu convido você, se você quiser dar uma olhada em como que eu fiz esses ajustes finos aqui no CSS, eu posso passar uma rápida olhada aqui, mas não é tanto foco da aula de hoje. Vai estar aqui, né? Tá aqui nesse link do código de ontem, já com esses estilos todos aplicados. Então, quem quiser pegar esse código aqui que a gente liberou, né, da aula de ontem e construir a parte de JavaScript em cima dele, maravilha, sem problema nenhum. Show de bola? Dando uma rápida relembrada agora no código, né, onde que a gente parou ontem com o nosso código, voltando aqui primeiro para a parte do HTML, né? No HTML o que a gente tem, né? A gente tem aqui o body, que é toda essa área, a área visível do nosso site, né? E no body a gente tem uma div, né? O que é uma div? É uma caixa, como essa caixa vermelhinha aqui, né? Uma caixa que pode conter coisas dentro. Então a gente tem uma div, que é o nosso topo aqui, né? Esse topo em vermelho, que tem um H1, que é um título principal, chamado Foodbox, e um H2, que é o subtítulo, né, da nossa página. Então esse aqui é o nosso topo. E logo depois vem a parte dos produtos, né? A parte dos produtos nós temos um H3, que é um título, né, de nível terciário aí, né? Esse título aqui. E aí nós temos algumas caixas aqui, né? Cada caixa branca dessa aqui é mais uma div, né? Então temos aqui uma div, outra div, duas divs com o nome identificadas como produto, né? E dentro dessa div o que a gente tem? A gente tem uma imagem, essa IMG aqui. A gente tem um título também, um H4 aqui, um quarto nível de título, que é esse nomezinho aqui, Frango Yin Yang. Depois tem um parágrafo para colocar uma descrição e tem aqui um outro parágrafo para colocar o preço, né, esse R$19,90 aqui. E é isso, essa estrutura se repete, né? Então, um H3 com duas divs embaixo, um H3 com duas divs embaixo, né, para fazer agora a bebida. E agora mais um H3 e duas divs embaixo para fazer a sobremesa. Para fechar aqui embaixo, eu tenho mais uma caixinha aqui, mais uma div, que só aguarda um finalizar pedido, que é um botão, né? Eu botei aqui o identificador nela de botão, e é onde a gente aplica esses estilos aqui para ficar verdinho. Então esse aqui é o nosso HTML, ele está bem direto, não tem muito mistério. Aqui em cima a gente tem o nosso CSS. Nosso CSS é onde a gente coloca os estilos, né? Como que vai ser a aparência de cada elemento daqui de baixo. Então aqui a gente cria os elementos, com o HTML a gente cria o conteúdo, com o CSS a gente estiliza esse conteúdo, a gente dá vida a esse conteúdo aí no sentido de dar cor, da fonte, etc. Aqui no CSS, o que eu fiz de ontem para hoje foi só ajustar as cores. As cores ontem estavam tipo, light gray, cinza claro. Só que isso é muito genérico, né? O que é cinza claro? Cada navegador pode ter um cinza claro diferente, então a gente pode trocar isso pelo código da cor, né? Esse código hexadecimal da cor aqui, que você pode jogar no Google aí como Color Picker para poder pegar o código hexadecimal das cores. E aí eu consigo colocar exatamente a cor que eu quero. Por exemplo, esse background aqui no body é esse cinza, é 5, é 5, é 5. É o código desse cinza. Já aqui no topo, esse meu background aqui vermelho é o CF2B2B. Eu consigo colocar, então, a cor exata que eu quiser. Beleza? Então, o que eu fiz ontem foi ajustar essas cores, foi terminar aqui, né, duplicar aqui esses layouts, colocar as imagens que eu não tinha colocado ontem ainda. E que mais? Fiz um ajuste ou outro, fiz um ajuste de margens para deixar a margem um pouco mais ajustada, bonitinha aqui, com o afastamento correto, coisas que a gente já viu ontem, beleza? Então, quem quiser dar uma olhada aí no CSS, no HTML que a gente liberou, para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí nos comentários também que eu posso tirar qualquer dúvida. Fechado? Então vamos começar a falar do assunto de hoje. Galera, o que a gente quer, né? Vamos voltar aqui para o nosso projeto. O que a gente quer, vou até dar um F5 aqui para poder ver vazio, né? Esse aqui é o nosso projeto de referência, tá? Que tem todos os pratos e tal, já está funcionando. E o que a gente quer é conseguir clicar aqui nesses elementos, por exemplo, cliquei aqui em frango e em yang, e eu quero que ele fique verdinho, tá vendo? Cliquei aqui em carne e salada, ele tira o verdinho aqui do frango e em yang e entra aqui em carne e salada. Então repara o seguinte, pessoal, eu queria chamar muita atenção de vocês para um ponto que está acontecendo aqui. Repara o que eu falei para vocês. Quando eu clico em frango e em yang, ele tira a borda verde do de baixo e bota no de cima. Quando eu clico em carne e salada, ele tira a borda verde do de cima e coloca no carne e salada. Então repara que tem duas coisas acontecendo. A primeira é, quando eu clico em tananã,
quando eu clico em frango em Yang, quando eu clico em carne salada, quando eu clico em Coca-Cola, quando eu clico no finalizar pedido. Então, repara que tem aí uma parte que é quando alguma coisa, quando o usuário fizer alguma coisa, né? Quando o usuário fizer alguma coisa, por exemplo, clicar em frango em Yang, essa é o primeiro lado da moeda. O segundo lado da moeda é quero que alguma coisa aconteça, por exemplo, tirar a borda verde e ganhar uma borda verde no outro. Então, repara que quando a gente está falando de implementar comportamento na nossa página, sempre, tá? A gente vai estar lidando aí com dois lados da moeda. O primeiro é identificar que o usuário fez alguma coisa, por exemplo, clicou, e depois fazer alguma coisa em reação a isso. Por exemplo, colocar uma borda em algum lugar. Beleza? E aí, vamos começar a ver o primeiro lado da moeda, que é identificar quando o usuário fez alguma coisa, quando o usuário clicou em algum lugar. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso código, aqui para o nosso Code Sandbox, tá? E eu quero identificar quando o usuário clicar nesse frango em Yang. Quando ele clicar aqui nessa caixinha branca aqui, tá? Eu quero identificar que ele clicou nessa caixinha branca, tá? Primeiro, quem é essa caixinha branca? Nessa caixinha branca, vamos descer aqui no nosso HTML. Aqui no nosso HTML é essa caixinha aqui, ó, essa div, essa primeira div aqui, né, do frango em Yang, ó. Temos uma div e aqui tem o frango em Yang. Deixa eu ver se eu consigo aumentar minha fonte para ficar bem legível aí para vocês. Voltar para cá. Legal. Então, eu quero, ao clicar nessa div aqui, fazer alguma coisa, né? Como que eu faço essa primeira parte, o primeiro lado da moeda, que é ao clicar nessa div? Para isso, pessoal, a gente tem um atributo no HTML, assim como a gente tem esse atributo class, tem atributo src, tem vários atributos aqui no HTML, existe um atributo específico para isso, para identificar quando o usuário interage com um elemento. O nome do atributo que dá esse poder para a gente de avisar, olha, o usuário clicou nesse elemento, é bem intuitivo, o nome dele é onClick. Então, onClick igual a abre e fecha aspas. Então, aqui na minha caixa, eu boto onClick, e aí, abre e fecha aspas, e eu consigo escrever alguma coisa aqui dentro. E galera, esse já é o primeiro lado da moeda. O primeiro lado da moeda, que é identificar que o usuário fez alguma coisa, a gente fez. A gente já sabe aqui o que eu colocar aqui dentro, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ver o que a gente coloca aqui dentro. O que eu colocar aqui dentro vai ser executado quando o usuário clicar nessa div. Então é bem intuitivo, né? Nessa div aqui, ao clicar, faz tal coisa. Show de bola? Vamos olhar então agora para o outro lado da moeda. Eu quero que alguma coisa aconteça aqui quando o usuário quando o usuário interage com essa div, né? Quando clica nessa div. E aí o que a gente pode colocar aí, pessoal? O que a gente pode colocar aí é justamente JavaScript. JavaScript é essa linguagem que eu consigo dizer que eu quero que alguma coisa aconteça, tá? E eu escrevo isso usando comandos do JavaScript, e aí isso automaticamente vai acontecer quando o usuário clicar nessa div aqui. Show de bola? Vamos ver um exemplo rápido de uma coisa que eu posso colocar aqui para que alguma coisa aconteça, tá? A coisa mais simples possível aconteça. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. O lugar que a gente pode até usar aqui para brincar com JavaScript, tá? É esse console aqui do Chrome. Vou até fechar aqui para, né, quando você entra num site, normalmente tá assim, né? Você entra no site, o site está totalmente aberto, mas você pode clicar aqui com o botão direito, em qualquer lugar do site, tá? Clicar com o botão direito, vir aqui em inspecionar, e ele vai abrir essa janelinha aqui com algumas opções aqui do lado. Uma dessas opções é esse tal de console aqui, ó, console. Do lado aqui de Elements, console. E aqui no console, a gente consegue digitar comandos JavaScript. A gente não aprendeu ainda nenhum comando JavaScript, mas a gente vai ver aqui agora um exemplo de um comando JavaScript, que é justamente o que a gente pode colocar lá dentro daquele onClick. Então vamos lá. Um comando muito simples do JavaScript, um dos mais diretos, é um comando chamado alert, ou alert, se você quiser falar de forma mais simples. Alert é um comando que quando a gente executa ele, alert é o nomezinho dele, tá? Quando a gente executa esse comando, ele lança um alerta para o usuário. Então, alert abre e fecha parênteses para poder executar. Então é assim que a gente executa um comando aqui do JavaScript que ele traz pronto para a gente, esse alert. A gente pode executar ele fazendo abre e fecha parênteses. Dando enter aqui, repara que ele lançou um alerta aqui na tela. Que não diz nada, não tá dizendo aqui que meu site diz, aí não diz nada, né? Muito bom. Mas ele já fez alguma coisa. Então já tem aqui um alert, que toda vez que eu executo ele, ó, ele diz alguma coisa. Então, se esse comandinho aqui é um comandinho JavaScript, e se aqui eu posso escrever JavaScript que vai ser executado quando eu clicar aqui nessa div produto, significa que eu posso chegar aqui e jogar alert. Abre e fecha parênteses.
Vou salvar aqui. Salvei. E vou clicar aqui em frango yin yang. Olha lá. Olha lá. A gente já tem aqui, ó, nessa div, então, frango yin yang. Sempre que eu clico nela, ele executa um JavaScript aqui para mim. E o que a gente viu até agora de comando JavaScript é um bem basiquinho, que é o alert, que só joga um alerta na tela, que por enquanto não diz nada, mas tudo bem. Toda vez que eu clico aqui, ele lança um alerta na tela. Se eu clicar numa outra div, nada acontece. Estou clicando aqui em carne e salada, nada acontece, porque eu coloquei um clique só nesse primeira div aqui. Maravilha? Pessoal, então o que a gente viu até aqui? A gente viu que a gente precisa, né, quando a gente quer colocar JavaScript numa página, a gente precisa de dois lados aí, né? A gente precisa identificar que o usuário fez alguma coisa e em seguida fazer alguma coisa usando JavaScript. A gente identifica que ele fez com esse onClick e faz alguma coisa escrevendo algum comando JavaScript aqui dentro. A gente viu aqui no caso o alert. Então vamos para o nosso primeiro compilado aqui do dia. Vamos vir aqui para o compilado da aula 2. Então, essa parte de interface e comportamento foi o que a gente já viu ontem, né? De que existe a interface e o comportamento do site. A gente viu que a gente precisa sempre implementar dois lados da moeda aí, né? Quando o usuário faz alguma coisa e aí o que a gente faz. E tem também um último compiladinho aqui de agora. Vou voltar aqui. Identificando e reagindo a uma ação do usuário. Então, a gente consegue colocar um clique numa div e aí exibir um alerta, né? Aqui já tem até um spoiler como é que faz para escrever um texto dentro daquele alerta, né? Não ficar uma caixinha vazia. Tem aqui o jeitinho para fazer isso. E aí, ao clicar lá, ele vai disparar o alerta. Beleza? Beber uma água aqui. Vamos lá. Legal. Então eu já sei disparar um JavaScript que faça alguma coisa aqui no meu HTML. Porém, eu não quero lançar um alerta, né? Eu quero fazer uma coisa mais complexa do que isso, né? Eu quero, por exemplo, pegar esse elemento aqui do frango yin yang e colocar uma borda nele e tirar a borda do outro. Isso seria um exemplo de comportamento que eu quero fazer, mas pensa até nesse último comportamento aqui do finalizar pedido. É uma coisa mais complexa. Finalizar pedido significa ver quais foram os itens que foram escolhidos, montar uma mensagenzinha, porque vamos ver como é que funciona, né? Quando eu escolho aqui, ó, refresco pudim e finalizo o pedido, ele vai pro WhatsApp com uma mensagenzinha, ó. Olá, gostaria de pedir um combo carne, refresco e pudim. Então, repara, quando eu cliquei aqui em finalizar pedido, ele pegou os elementos que estavam clicados aqui em cima, ele montou uma frasezinha aqui bonitinha, olá, gostaria de pedir um combo tananã, e ele mandou pro WhatsApp. Então ele fez 3 coisas, e para fazer essas 3 coisas, às vezes tem que dar vários passos para poder chegar lá. Então repara que, às vezes, implementar um comportamento no JavaScript é uma coisa trabalhosa, uma coisa que envolve uma sequência de vários passos. E aqui a gente só fez um passo, né? A gente só fez um passo, que é o passo do alert, que é um comando só do JavaScript. Eu quero aqui poder fazer coisas mais complexas do que isso. Eu quero criar os meus próprios comandos que fazem as coisas que eu quero, não só lançar um alert, não é uma coisa pontual. Galera, o JavaScript, ele dá esse poder pra gente. Assim como ele dá aqui alguns comandos prontos, como o alert, ele dá pra gente a possibilidade da gente criar os nossos próprios comandos. E é aí que mora todas as possibilidades, diversas possibilidades do JavaScript. Então, eu vou descer aqui logo antes aqui de fechar o body, tá? Logo antes de fechar o body, é onde a gente consegue criar esses comandos. Primeiro, onde que a gente cria isso, né? É só sair tacando aqui no HTML? Não. Assim como no CSS, né? A gente precisou abrir uma tag style para conseguir escrever CSS dentro do HTML, no JavaScript é a mesma coisa. Para eu conseguir escrever JavaScript dentro do nosso HTML, a gente ou tem que estar dentro de um desses onClicks aqui, né? Como a gente já fez. A gente colocou aqui um JavaScript dentro de um onClick. Isso é um lugar possível para escrever JavaScript. Um outro lugar possível é você abrir aqui uma tag script. Então, assim como lá em cima no CSS a gente abriu uma tag style, aqui eu posso abrir uma tag script. E essa tag script, ela permite que a gente escreva JavaScript aqui dentro. Beleza? E o que a gente quer, pessoal? A gente quer criar um comando aqui dentro do nosso JavaScript, criar um comando novo que não existia, para poder chamar esse comando lá em cima. Vamos chamar esse comando aqui de... Quero criar um comando, então. Então vamos supor que eu queira criar, quero JavaScript. Quero criar um comando chamado, sei lá, irritar o usuário, que faça o seguinte.
Primeiro, eu quero que ele chame um alerta mandando oi. Depois ele vai irritar o usuário, né? É um comando para irritar o usuário. Então ele vai mandar 3 alertas falando oi de novo e oi mais uma vez. É isso que o meu comando vai fazer. Repara que é um comando agora um pouco mais complexo. Ele não é só um alert. Ele é um comando que faz 3 coisas uma depois da outra. Ele lança um alerta, depois lança outro alerta, depois lança outro alerta. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Como que eu falo com JavaScript? Como que eu converso com JavaScript aqui para poder fazer isso aqui acontecer? JavaScript, quero criar um comando chamado irritar usuário. Toda essa frase aqui, ó, JavaScript, quero criar um comando. Como que a gente faz isso com JavaScript? A gente escreve function. Function é literalmente isso aqui que a gente está falando para o JavaScript. JavaScript, quero criar um comando chamado function. Function é isso. Então, function fala JavaScript, quero criar um comando chamado irritar usuário. Então, você já está dando nome para o comando aqui. Assim como o JavaScript tinha aquele comando alert lá, a gente está criando o nosso próprio comando aqui chamado irritar usuário. Legal, que faça o seguinte. É a mesma coisa lá do CSS. Abre chaves, taranã, fecha chaves. Então, esse comando aqui, irritar usuário, vai fazer essas coisas aqui. Legal? Falta um detalhezinho. Logo depois que você cria um comando, para você realmente entender, né, que você quer criar um comando, você precisa fazer function, o nome do comando, e aí depois abre e fecha parênteses, tá? Então, abre e fecha parênteses. Legal, agora sim. Agora essa sintaxe aqui tá certinha para criar um comando novo. E aqui eu vou fazer vou chamar então aquele alert para poder fazer essas 3 coisas aqui. Chamar um oi, depois um oi de novo e um oi mais uma vez. Então vamos lá, vou chamar um alert, que, como tá lá no compilado, né, a gente consegue escrever uma mensagem dentro do alert dessa forma, colocando aspas e aí um texto qualquer. Então alert, oi, depois alert, oi de novo. E depois alert, oi mais uma vez. Então realmente um comando para irritar qualquer ser humano. Então, isso aqui, galera, o que eu acabei de fazer aqui foi criar um comando meu, que não existia antes no JavaScript, chamado irritar usuário, que quando ele for executado, ele vai lançar 3 alertas. Então, repara o poder que o JavaScript dá pra gente. O JavaScript já dá vários comandos prontos pra gente, como esse alert aqui, mas você pode criar os seus próprios comandos, que inclusive chamam os comandos do JavaScript. Então, o seu comando chama comandos do JavaScript. Isso é muito poderoso, né? Então, vamos ver aqui em cima de novo. Vir aqui, ó. E em vez de chamar um alert, vamos chamar agora o nosso comando. Nosso comando se chama o quê? Irritar o usuário. Tá? Então vamos chamar ele ali em cima num clique. Tarará, aqui. Irritar usuário, em vez de alert. Salvando aqui. Foi. Se eu clicar em qualquer outra div que não a do frango, por exemplo, carne e salada, nada acontece. Agora, se eu clico na div do frango, oi. Oi de novo. Oi mais uma vez. Galera, isso aqui é a base da programação JavaScript. Você saber criar os seus próprios comandos que fazem o que você quiser aqui dentro. É super poderoso o que a gente consegue fazer aqui dentro, daqui a pouco a gente vai aprofundar. Isso dá poder para você fazer qualquer tipo de interação na sua página. Beleza? Então vamos fazer aqui o compilado aqui dessa última etapa. Vamos vir aqui. Então, criando o meu próprio comando, a gente viu lá que tem um alert, né? Mas a gente viu que a gente pode, então, criar um próprio comando usando essa tag script, tá? A gente cria aqui a nossa função e consegue chamar ela aqui em cima na nossa div, né? Então, galera, isso que a gente tem chamado aqui de comando, no final, no nome técnico para isso em JavaScript é uma função. Isso aqui é uma função, irritar o usuário é uma função que você está criando, né? Um comando que você está criando no JavaScript, capaz de fazer uma sequência de passos. Repara que ele funciona em ordem, galera. O seu comando, quando você cria, ele executa primeiro essa linha 149 aqui, depois essa linha 150, depois essa linha 151. Ele faz ali um passo a passo, né? Ele executa o seu comando passo a passo, conforme você colocar. Beleza. Já criamos aqui o nosso comando. Vou voltar aqui para o nosso código. Já criamos aqui o nosso comando. E qual é o próximo passo, né? Bom, não é exatamente irritar o usuário que eu quero, né? Apesar de que alguns sites são bons nisso. Mas o que eu quero aqui não é irritar o usuário. O que eu quero é que quando o usuário clicar aqui em frango, que ele ganhe uma borda verde. É só isso que eu quero, né? E aí vamos voltar então aqui, vamos tirar esse alert que não faz sentido, né? Não quero alertar nada. E vamos trocar aqui o nome dessa função. Vamos voltar lá em cima para o nosso produto, para o nosso frango aqui, ó.
aqui a nossa div do frango, o que eu quero ao clicar não é irritar o usuário, né? O que eu quero é escolher o frango, é isso que eu quero fazer. Eu quero escolher o frango, quero adicionar uma borda no frango, enfim. Eu quero escolher o frango, né? É isso que eu quero. Então vou mudar aqui o nome dessa função para algo um pouco mais semântico. Escolher frango. Legal. E aí, pessoal, entra uma das coisas mais poderosas aí do JavaScript e que normalmente é o que a gente quer quando a gente usa JavaScript, é justamente para fazer isso. O que a gente quer é manipular esse elemento aqui, ó, manipular essa div para colocar uma borda verde nela. Não é isso que eu quero? Quando eu clico aqui, ó, pum, ganhou borda verde. Né? É isso que eu quero que aconteça. Eu quero daqui, do JavaScript, eu quero manipular, deixa eu botar aqui, eu quero manipular o HTML para adicionar uma borda verde no frango, que foi o elemento que eu cliquei ali, certo? Beleza. Primeiro, como é que tá esse frango aqui, né? Esse frango, ele já até tem uma borda. Vamos lá no nosso CSS. Lá no nosso CSS, ó. Ele já tá até com uma borda aqui, ó. Border, tá? Esse border de 5px, ou seja, uma borda de 5 pixels de espessura. Ela é sólida, tá? Ela é uma linha sólida, não é tracejada, nem nada disso. E ela é branca, né? Então o que eu quero, vamos tirar aqui esse código só para comentar aqui esse código, só para poder não dar erro. O que eu quero é, de alguma forma, nesse elemento que eu cliquei aqui, nesse frango yin yang, eu quero trocar essa borda aqui de white, por exemplo, para green. Salvando aqui, ó, tá lá. Tá aplicando em todos, né? Porque essa aqui é a classe produto e todo mundo tem, todos os itens aqui têm essa classe, então todos eles ficaram verdes. Mas eu quero, só nesse frango yin yang aqui, trocar essa borda de white para green. Beleza. Como que eu faço isso lá no nosso JavaScript, pessoal? Vamos lá. Então aqui em escolher frango, eu quero, primeiro, eu quero trocar a borda dessa caixinha aqui, frango yin yang. É isso que eu quero. Então eu quero trocar a borda da caixinha do frango. Ótimo. Pessoal, sempre que a gente quer fazer isso com JavaScript, a gente vai ter sempre dois passos, tá? Um primeiro passo é você conseguir identificar essa caixinha do frango. Como é que eu pego, essa caixinha do frango tá lá no meu HTML, né? Tá aqui, essa div aqui. Como que eu trago essa div aqui para o meu JavaScript para eu conseguir fazer alguma mudança nela? Tá? Eu preciso primeiro trazê-la para cá para depois fazer uma mudança em cima dela. Um jeito simples de fazer isso é colocar um identificador aqui, né? Um identificador qualquer. A gente pode fazer isso com um atributo chamado ID. A gente já tinha usado aqui esse atributo class para colocar um identificador, né, que a gente costuma usar no CSS. No JavaScript é muito comum a gente usar um identificador aqui chamado ID. Não vou entrar aqui agora no detalhe da diferença de ID e class, tá? A gente vai botar aí no compilado para vocês. Mas um ID é igualzinho a class, eu posso fazer muito parecido com class, eu posso colocar um identificador aqui nesse elemento. Por exemplo, vou chamar esse elemento aqui de frango. Essa aqui é a caixinha do meu frango. Show? Então, identifiquei, coloquei um nomezinho nessa div aqui. Agora eu consigo pegar essa div lá no meu JavaScript usando um comando que o JavaScript dá pra gente. O JavaScript não dá vários comandos, por exemplo, aquele alert que a gente viu ainda há pouco. Tem um alert, legal. Tem um outro comando chamado document.getElementById. É semântico, né? Você está falando pro JavaScript. JavaScript, no meu documento, ou seja, no meu HTML, pega um elemento qualquer deles, um elemento aí, pelo ID. Tá? Lá em cima eu não coloquei ID na minha div, ó. Na div frango, ó, tem um ID frango. Eu quero pegar essa div pelo ID. Como é que eu passo aqui? Igual no alert eu passava ali, né, um textinho dentro dos parênteses, aqui eu também posso passar um textinho dentro dos parênteses, entre aspas, colocando o ID, que no caso seria frango. Isso aqui, pessoal, que a gente acabou de fazer, é metade do trabalho. Eu consegui de alguma forma pegar aquele elemento lá do HTML e trazer aqui para o JavaScript, e aí já a gente vai ver como que a gente usa esse elemento aqui no JavaScript, o que eu posso fazer com esse elemento aqui no JavaScript. O que eu quero fazer com ele? Eu quero alterar o CSS dele, certo? O CSS dele lá está com borda branca, eu quero botar borda verde. Cada coisa que você precisar fazer vai ter um jeito, tá? E aí você pode jogar no Google, descobrir como que faz tal coisa com JavaScript, como é que altera tal propriedade do CSS com JavaScript. Tem várias formas de fazer as coisas, geralmente, tá? Uma delas, para a gente fazer isso aqui, para a gente alterar a borda desse elemento, uma vez que eu peguei esse elemento aqui, eu posso continuar fazendo operações em cima dele. Aqui eu não fiz uma operação aqui, ó. Fiz uma operação em cima do document, usando esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho. Pego o meu documento,
né, pega o meu documento, que é o meu HTML, e pega dentro dele um elemento chamado frango. Eu posso continuar colocando pontinhos aqui, para fazer operações agora dentro desse elemento que eu peguei. No document, eu peguei o frango. Legal. No frango, o que eu quero? Eu quero alterar o CSS dele, os estilos dele. Então, ponto styles. Ponto style, desculpa. Ponto style, que é o estilo do elemento. Ponto. Então, peguei o documento, peguei o meu elemento. Dentro dele eu quero alterar o estilo dele, né, o CSS dele. E dentro do CSS eu quero alterar o quê? Eu quero alterar a cor da borda. E aí é ponto border color. Ele até sugere aqui pra gente, border color. Então, document, get element by id, frango, ponto style, ponto border color. Esse carinha aqui é quem eu quero alterar. A cor da borda do estilo desse elemento frango que está no meu documento. Né? Dentro da direita para a esquerda fica um pouco mais intuitivo. Legal. E como é que eu altero esse cara? Como é que eu chego aqui e mudo o valor desse cara? Eu quero botar um valor diferente. Aqui está com white, nesse border color aqui é white, eu quero colocar para green. Como é que eu faço isso com JavaScript? Como é que eu pego um valor e jogo para dentro, né, de uma propriedade aqui, por exemplo, esse border color? A forma como a gente faz isso com JavaScript é usando um sinalzinho de igual. Igual, e aqui o valor que você quer, entre aspas. Green. Então vamos lá. Vou salvar aqui. Vou clicar aqui em frango em Yang. E tá lá a borda verde. Repara, pessoal. Função, escolher frango. Essa função eu criei, esse comando que eu criei, ele está sendo chamado no onClick aqui dessa minha caixinha do frango. Escolher frango. Quando clica, o que acontece? Ele vai no documento e aí pontinho, ou seja, eu faço uma operação dentro desse cara aqui. Dentro do meu documento, eu quero pegar um elemento chamado com id frango. Para isso, eu fui lá e coloquei um id frango no meu elemento. Coloquei aqui, id frango no meu elemento. Legal. Agora, dentro desse elemento, eu quero mexer nos estilos dele. Então, ponto style. Legal. Dentro do estilo, eu quero mexer no quê? Eu quero mexer na border color, que é a cor da minha borda. Legal. Cheguei até aqui. Cheguei até onde eu quero. Qual é o próximo passo? Sobrescrever esse valor. Como é que eu sobrescrevo esse valor? Com esse igualzinho aqui do JavaScript. É um sinal de atribuição. A gente está atribuindo, pegando esse valor aqui da direita e colocando ele dentro desse valor aqui da esquerda. Beleza? Maravilha. Então aqui já está funcionando meu frango em Yang. Já consigo clicar e ele fica verde. Só tem um detalhe, né? Esse meu frango, eu só consigo escolher frango por enquanto. Então vamos continuar aplicando aqui, né, esse próximo... Né, isso nos outros elementos também, mas antes vamos fazer o nosso compilado do que a gente acabou de ver. Então, pegando aqui. Tadã, deixa eu colapsar esse carinha aqui. Alterando o HTML com JavaScript. Então, a gente viu lá que a gente pode colocar um identificador, né, um ID, num elemento. Com isso, lá no nosso comando do JavaScript que a gente criou, na função que a gente criou, a gente consegue buscar esse elemento lá do HTML e trazer ele para o JavaScript, com document get element by id, e aí botar o ID que a gente colocou aqui em cima. Legal? Por fim, tendo ele aqui, a gente consegue acessar os estilos dele, dentro dos estilos acessar a borda, a cor da borda dele, e aí trocar para green. Beleza? Então foi isso que a gente acabou de ver. Agora é só eu fazer isso, né, de seguir adiante nisso para os próximos elementos. Então vamos colocar aqui agora uma outra função. Vai ter um jeito, vou colocar aí como bônus no compilado de vocês, um jeito um pouco mais inteligente de fazer isso sem ter que ficar repetindo, fazendo uma função para cada elemento. Mas por enquanto aqui, para efeitos didáticos, eu vou fazer uma função para cada elemento. Então vai ter uma função que vai escolher frango, a outra que vai escolher carne. Certo? Para eu fazer, aí vai ser muito parecido aqui, né? Vai ser muito parecido aqui, só que em vez de frango vai ser carne. E lá em cima eu tenho que colocar um identificador nessa carne, né? Então aqui eu coloquei id frango. Vamos copiar esse id frango aqui, trazer para cá. E botar id carne. Quando eu clico aqui em frango agora, fica verde. Quando eu clico aqui em carne, não funcionou. Será que eu errei alguma coisa? Não botei um clique, né? Importante. Aqui na nossa carne não está com nenhum clique, ó. Não está com um clique, então ele não dispara nenhuma função. Vamos colocar esse um clique aqui também, chamando a função, em vez de escolher frango, escolher carne. Agora sim. Então, cliquei no frango, ficou verde. Cliquei na carne, também ficou verde.
Não é exatamente o que eu queria, né? Eu queria que quando eu clicasse na carne, tirasse do frango, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Só abrir uma água aqui. Legal, agora eu já tenho o frango e a carne funcionando. Eles já clicam aqui, já disparam essa função, escolher frango, escolher carne. E essas funções aqui, que são os meus comandinhos, eles estão pegando o frango, botando verde, pegando a carne, botando verde, né, a borda. Se eu quiser fazer aquele lance de alternar, né, quando eu clico em frango, ele desmarca carne, e quando ele clica em carne, desmarca frango, é só eu fazer mais um comando desse, só que para o outro elemento agora. Quando eu clico em frango, beleza, frango vai ganhar a borda verde, e carne vai ganhar borda white. Então, seja qual for a borda que esteja lá, né? Se for white, vai ganhar white de novo. Se for verde, se for green, vai ganhar white. Então, aqui o frango ganha borda verde e carne ganha borda branca. E aqui o oposto, né? Carne ganha borda verde e frango ganha borda branca. Salvando aqui, cliquei em frango, ficou verde. Cliquei em carne, frango perdeu o verde dele e carne ganhou o verde dela. E agora eu posso ficar alternando aqui entre esses itens. Beleza? Pessoal, agora é uma questão de fazer isso para os seguintes, né? Fazer aqui o escolher coca e o refresco. Vou fazer rapidinho mais um aqui. Depois eu vou deixar pronto para vocês aí não fazer todos agora para não perder tempo. Vou fazer aqui o escolher coca. O que o escolher coca vai fazer? Eu vou copiar aqui para poupar minha vida. Ela vai pegar o coca, que eu vou colocar ainda o ID lá em cima, né? Vai botar verde e refresco vai botar branco. Já refresco, a função que seleciona refresco, vai pegar refresco e colocar verde e pegar coca e colocar branco. Agora é só lá em cima eu botar os identificadores. Aqui na coca, vou botar o ID coca. Ao clicar, né? Ao clicar, vai chamar escolher coca. Repara, ó, que o Code Sandbox já sugere aqui pra gente, olha que maravilha. Então, escolher coca. Abre e fecha parênteses, não esquece só abre e fecha parênteses. E aqui, no refresco, eu vou botar um ID refresco. E ao clicar, escolher refresco. Abre e fecha parênteses, para executar o nosso comando. Então vamos lá. Frango e carne. Coca. Repara que agora não desmarcou aqui de cima, porque o coca só desmarca o refresco, ele não desmarca o frango, né? Então, coca e refresco. Também alternando aqui. Bom, até que foi rápido aqui fazer isso para bebida também. Então vou fazer, só para finalizar aqui, né, eu vou fazer também para a parte da sobremesa. Vou colocar aqui um ID, pudim, e um clique escolher pudim. E aqui, ID, qual a última sobremesa que eu não lembro? Sorvete. Botar um ID sorvete e aqui, um clique escolher sorvete. E aí vamos criar essas funçõezinhas aqui embaixo, que a gente já mata isso agora mesmo. Então, escolhi agora pudim. Legal. O pudim vai ficar verde, né? Com borda verde. E o sorvete vai ganhar borda branca. E escolher sorvete. Vamos lá, escolher sorvete. O sorvete vai ganhar borda verde. E o pudim vai ganhar borda branca. Salvando aqui, vamos dar uma testada. Tá lá, pudim e sorvete funcionando. Pessoal, qual é o próximo passo aqui da gente? A gente já conseguiu fazer... Olha o que a gente conseguiu fazer já em, sei lá, meia hora. A gente conseguiu colocar, fazer a alternância do combo. O usuário já consegue escolher o combo dele. Olha que incrível, né? O usuário já consegue escolher o combo dele. Já é uma experiência real, né, de muitos aplicativos aí que você poderia usar. O que falta agora é eu conseguir finalizar esse pedido. Eu conseguir clicar aqui e esse pedido ser finalizado, né? Então, de alguma forma, eu quero clicar nesse finalizar pedido. Vamos vir aqui. Eu quero clicar nesse finalizar pedido. Tá aqui o spoiler, né? Quero clicar aqui em finalizar pedido, nessa div finalizar pedido, e eu quero chamar uma função finalizar pedido, né? Abre e fecha parênteses. Quero chamar essa função, ela não existe ainda. Vou criar aqui embaixo essa função pra gente. Função finalizar pedido. E o que eu quero aqui, né, galera, para poder finalizar esse pedido? Eu quero pegar os elementos, pegar os produtos escolhidos, né,
pelo meu usuário, eu quero pegar os produtos escolhidos, eu quero montar uma frasezinha, montar uma frase com um pedido, porque repara, né, que aqui no nosso... Quando você monta aqui o seu pedido, né, e envia, ele vai para o WhatsApp e ele monta aqui uma frasezinha, né? Olá, gostaria de pedir um combo, carne, refresco, sorvete. Então eu tenho que montar essa frase aqui de alguma forma, né? Em seguida eu tenho que fazer uma integração com o WhatsApp, né? Para poder mandar esse pedido através do WhatsApp para o WhatsApp do restaurante. Beleza? E aí, a gente não vai terminar tudo hoje, né? Senão não teria nem 3 dias do evento. A gente vai... O que dá pra gente fechar hoje aqui ainda nesse segundo vídeo é essa primeira parte aqui de pegar os produtos escolhidos. Como que aqui nessa função de finalizar pedido, eu vou saber quais foram os produtos escolhidos pelo usuário aqui em cima, né? Nesses combos aqui. Teria vários caminhos para fazer isso, tá, pessoal? Um caminho que eu vou adotar aqui vai ser o seguinte. Repara que eu vou mudar um pouco o mindset. Em vez de eu falar o seguinte, vamos pegar os produtos escolhidos quando chamo finalizar pedido, e se, conforme o usuário estivesse indo clicando aqui, conforme ele clicou aqui em escolher frango, eu já salvasse que ele escolheu frango. Escolheu carne, eu já salvasse que ele escolheu carne. Clicou em coca, ele já salvasse que escolheu coca, para quando chegar aqui, eu já ter essas informações, já saber quais que o usuário escolheu. E esse aqui é o pulo do gato para a gente fazer isso de forma mais simples. Em cada função dessa aqui, eu posso de alguma forma salvar essa informação que o usuário clicou em frango. Para fazer isso, pessoal, eu vou usar um recurso que é super comum em muitas linguagens de programação. Se você já teve algum contato com linguagem de programação, você provavelmente já viu esse assunto em algum lugar, que é o conceito de variável. O que a gente quer aqui? A gente não quer guardar um valor? Eu quero que quando clica aqui em frango, eu quero guardar o valor de que ele clicou em frango, quero guardar essa informação. Tá? Como que eu guardo uma informação como se fosse numa gaveta? Imagina que você tem uma gaveta e você consegue colocar coisas lá dentro. E você quer guardar alguma coisa na gaveta. O que eu quero aqui, quando ele clica em frango, eu quero, na prática, guardar na gaveta que o prato escolhido foi frango. Certo? Quando ele clica aqui em carne, eu quero guardar na gaveta que o prato escolhido foi carne. Certo? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero guardar essa informação em algum lugar, para lá embaixo, quando ele finalizar o pedido, a gente conseguir pegar essa informação, já ter sido salva em algum lugar essa informação. Maravilha. Como que eu crio uma gaveta, né? Um lugar onde eu consigo guardar dados aqui no JavaScript? É bem simples, na verdade. Como é que eu crio uma gaveta? Como é que eu crio uma variável? A gente usa o comandinho let. Let. E a gente dá um nome para essa variável, um nome para essa gaveta, por exemplo, prato. Tá? Então eu criei aqui uma gaveta, criei uma variável chamada prato. E agora eu posso colocar valores lá dentro. Eu posso chegar aqui e falar, olha, prato foi frango, por exemplo. Então eu criei uma gaveta chamada prato, e em seguida, ó, igualzinho a mesma sintaxe que a gente fez aqui em cima, que eu peguei uma coisa na direita e coloquei na esquerda, peguei o white e coloquei dentro de border color, mesma coisa aqui, ó, eu criei uma gaveta prato, e aí eu peguei frango e coloquei dentro de prato, dentro dessa gaveta aqui. Agora eu tenho uma gaveta chamada prato, que tem o valor frango dentro. Para provar para vocês que eu posso fazer isso, eu posso até chamar um alerta, vamos chamar aqui um alert, tá? Vou chamar um alert. Alert eu podia passar qualquer coisa, né? Por exemplo, lá. Então, vou salvar aqui. Quando eu clico aqui agora em frango em Yang, ele imprime lá, ó, lá, certo? Então, ficou verdinho, imprimiu lá. Então, ele ficou verde, criou uma variável aqui e imprimiu lá. Para provar para vocês que eu estou conseguindo guardar frango dentro de prato, eu posso passar aqui para o alerta, em vez de lá, eu posso passar essa gavetinha, prato, falar assim, alerta, imprime o que tiver dentro dessa gavetinha prato aí, ó. Então, criei uma gaveta prato, coloquei frango lá dentro e estou pedindo para o alerta imprimir o que tiver lá dentro de prato. Então, salvando aqui. Tá lá, ó, frango. Então, agora ele guardou frango na gavetinha prato e imprimiu aqui no alerta esse valor frango. Então, eu já estou conseguindo, galera, guardar uma informação. Aqui, quando ele clica em escolher frango, eu já consigo armazenar essa informação que ele clicou em frango numa variável chamada prato. Legal? Posso fazer o mesmo aqui para baixo, né? Então, boto verdinho, crio uma variável e populo um valor lá dentro, né? Coloco um valor lá dentro. Poderia fazer a mesma coisa aqui. Só tem um problema, pessoal, nessa abordagem. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu criei uma variável prato e coloquei o frango lá dentro. Vamos lá no nosso finalizar pedido, vamos ver se está funcionando isso. Vamos colocar aquele alerta, igual eu coloquei lá em cima, e tentar imprimir prato aqui dentro.
Vamos salvar aqui. Cliquei aqui, beleza. Então, internamente, ele já salvou lá na gavetinha prato, já salvou que eu coloquei frango, né, dentro dessa gavetinha prato. Vamos clicar lá agora em finalizar pedido e ver o que acontece? Nada acontece. E nada acontece, pessoal, porque tá dando um erro aqui. Sabe qual é o erro que tá dando? Quando você chama aqui esse finalizar pedido, ele tá falando, olha, beleza, você tá tentando fazer um alerta numa variável prato. Só que eu não conheço essa variável prato. Não existe essa variável prato aqui nessa função. Por quê, pessoal? Eu criei essa variável, eu criei essa gavetinha aqui em cima, dentro da função escolher frango. E esse é um dos aprendizados mais importantes de JavaScript. Quando você cria uma variável, né, cria uma gavetinha, uma variável, dentro de uma função, ela só existe dentro dessa função. Ela não pode ser vista fora, ela não pode ser vista por outras funções, não pode ser vista em outros lugares. Como que a gente resolve isso? É bem simples, na verdade. É muito simples. É só eu criar essa variável, criar essa gavetinha fora da função. Então aqui, ó, fora da função, eu crio a gavetinha. Então o primeiro passo aqui no meu JavaScript, ele cria uma gavetinha chamada prato, e aí quando for clicado, né, ele vai chamar essa função escolher frango, e ele vai colocar a borda verde, e vai dentro dessa variável prato colocar o valor frango. Agora repara o seguinte, cria a variável aqui fora, ela está visível e alterável tanto aqui dentro dessa função, quanto também lá na nossa função de finalizar prato. Então vamos lá testar aqui, ó. Vou clicar aqui em frango em Yang. Vou clicar agora aqui em finalizar pedido. E tá lá. O finalizar pedido agora sabe que eu tinha clicado em frango. Se eu trocar aqui agora e na escolher carne, eu também colocar prato agora igual a carne, repara só. Vou salvar. Cliquei em frango. Finalizar pedido, frango. Vamos subir de novo. Mudei para carne. Finalizar pedido, carne. Voltei para frango. Finalizar pedido, frango. Olha que incrível, pessoal. A gente já tem aqui, então, um sistema quase todo funcional. A gente já consegue escolher o nosso combo. Ele já internamente está guardando essa informação aqui de qual foi o prato que eu criei, que eu cliquei, né? Se foi frango, se foi carne. E lá embaixo, no finalizar pedido, a gente já está conseguindo pegar esse valor. Vamos fazer um compilado aqui do que a gente acabou de ver. Deixa eu ver aqui. Estão vindo para cá. O que a gente viu então, pessoal? A gente viu que a gente pode salvar valores usando essas variáveis, essas gavetinhas, é uma variável, né, uma gaveta que você dá um nome para ela e você consegue colocar valores lá dentro. Então, criei aqui uma variável prato e coloquei um valor dentro dela, frango, né, dentro de prato. E aqui e se você criar, né, essa gavetinha fora da função, ou seja, você criou a gaveta fora da função, essa gaveta fica acessível, essa variável fica acessível em outras funções também. Então você pode preencher o valor dela aqui, quando a pessoa clica em escolher frango, e lá na outra função qualquer, acessar essa variável prato, para poder pegar o valor frango aqui. Beleza? Pessoal, falta muito pouco para a gente terminar nosso sistema. Então, o que falta aqui, né, é a gente pegar já pegou os produtos escolhidos, já está salvando, né? Não pegamos ainda. A gente está salvando os produtos escolhidos por enquanto, né? Falta ainda eu pegar esses produtos, trazer para cá, montar uma frase com esse pedido e fazer a integração com o WhatsApp, que é assim a cereja do bolo desse projeto, que é quando a gente transforma esse projeto em algo real, é algo que poderia ser usado na vida real para um restaurante real. Né? Ele poderia receber os produtos por WhatsApp, até hoje o WhatsApp suporta pagamento, né? Então ele poderia até receber pagamento via WhatsApp e isso funcionar, enfim, 100% aí para o restaurante. Pessoal, que incrível que a gente conseguiu chegar até essa etapa ainda hoje. A gente conseguiu programar um site do zero. Ontem a gente já tinha o conteúdo lá feito com HTML e a estilização feita com CSS, e hoje a gente deu vida ao site. A gente fez ele se comportar conforme a interação do usuário. O cliente já pode montar o combo dele, as opções já são mutuamente excludentes, então quando você escolhe uma, desmarca a outra, a gente já está armazenando qual foi o item escolhido em cada categoria, e a gente fez tudo isso usando JavaScript, que é uma das linguagens mais usadas no mundo hoje em vários segmentos. Agora, falta integrar o site à vida real. Falta finalizar o pedido e enviar essas informações para o restaurante. Então é isso que a gente vai fazer amanhã. Pode parecer complexo, mas confia que é mais simples do que parece e vai agregar muito valor ao projeto.
e sabe lá o que você pode aí mais construir que se integra ao WhatsApp, tem um mundo de possibilidades. Show? Mas beleza. E depois desse projeto, né? Você provavelmente vai se perguntar: e agora? Já sei fazer essa aplicação. Mas se eu quiser continuar me desenvolvendo como programador, como programadora? Né? É uma pergunta super comum aí, né? Para todo mundo. Qual o melhor caminho para continuar a aprender? Eu preciso estudar 5 anos numa faculdade completa e tal? Enfim, são perguntas frequentes e que fazem muito sentido. Então, lembrando do objetivo desse evento, o objetivo era você experimentar a carreira de desenvolvedor web, e ver que é possível chegar lá, mesmo não tendo nenhum contato com a programação antes. Então, se você já se identificou com a programação, se você está gostando aqui do evento, do conteúdo, você viu como fazer um projeto real aí, né? Amanhã eu vou te mostrar um caminho, o caminho para você se aprofundar nessa carreira sem precisar ficar 5 anos na faculdade. Agora, se ainda tem alguma dúvida se essa carreira é para você, se você ainda se pergunta o que as empresas estão buscando, que tipo de habilidade, se vale a pena mesmo se aventurar aí nessa oportunidade, amanhã vai ser ainda mais importante para você. Beleza? Para finalizar, relembrando aqui embaixo, né, desse vídeo, tem um link para o nosso grupo do WhatsApp, então se você ainda não faz parte, clica aqui embaixo e participa do grupo, porque hoje mesmo a gente vai disponibilizar lá no grupo um link com um compilado dessa aula de hoje, com todo o material que rolou, código, exercício, bônus e por aí vai. A gente vai liberar também o código final, como eu falei, e as imagens para que você consiga implementar esse projeto por conta própria também. Combinado? Pessoal, muito obrigado a você que ficou aqui comigo mais uma vez até o final. Foi um prazer bater um papo com você e te espero até amanhã. Um abraço.